Olá, boa noite. Mês de maio, mês de conscientização sobre o trânsito. E sobre isso a gente conversa hoje com o secretário de Trânsito de São Vicente, Coronel Almeida. Boa noite, Coronel. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. E também converso com a Regiane Andrade, gerente de Comunicação e Educação para o Trânsito da CET de Santos. Tudo bem, Regiane? Tudo bom, Roberta? Obrigada pelo convite. Vamos falar sobre Maio Amarelo? O que é o Maio Amarelo? O Maio Amarelo ele nasce com uma proposta de chamar a atenção da sociedade, do poder público, sobre o respeito às leis de trânsito e como que as pessoas podem fazer para, no trânsito, serem mais cordiais, respeitarem as leis e, com isso, reduzir acidentes e principalmente as mortes. Então, é um momento de união entre os poderes e com a sociedade em prol de um trânsito mais seguro. Isso é Brasil? Brasil. Brasil, na verdade, é mundo, né? A gente está falando de um movimento mundial. Nasceu em 2014 e o mundo inteiro se une à causa do trânsito. Agora, esse ano, Coronel, o tema é no trânsito, o sentido é a vida, é isso? Como é que se deu a escolha desse tema? A gente tem até uma camiseta aqui. Sim, nós fizemos uma camiseta, né, com o tema deste ano, que é definido pelo Denatran, o sentido é a vida. Né, e no trânsito a gente usa os sentidos, né, para várias coisas. Ao virar o carro, se liga a seta, quando quer atravessar, se faz um gesto com a mão. E o Denatran, estudando isso, viu que as pessoas acabaram abandonando os sentidos, e até o sentido pela vida no trânsito, por isso que temos muitas mortes. E o principal, né, que eles trabalham esse ano é a audição. A audição no que sentido, né? De ouvir. E ouvir quem? As crianças. E por que as crianças? Né? Porque ela tem a pureza, né, de alertar os adultos para que não cometam infrações. Né? E não cometer infrações, atos negligentes, imprudentes, o risco de acidentes com morte é muito menor. Então a gente tem aí um trabalho importante, talvez, nas escolas, né, de conscientização da criançada. Sim, trabalhar com criança, né, é a melhor coisa, porque a gente trabalha para o futuro e trabalha os pais indiretamente. Porque de uma forma ou outra ela acaba cobrando aquilo que elas tomam de conhecimento quando algum educador do trânsito transmite a elas. Então é muito importante, né, trabalhar o presente e o futuro. Agora, o Maio Amarelo ele tem a ver também com um decreto da ONU, assinado em 2011. E a ONU diz que essa é a década da ação para a segurança de trânsito. A gente pode dizer que o índice de acidentes diminuiu na última década? Em Santos, ele sai em 2010 de 53 acidentes para 53 mortes para 41 mortes. Em Santos já teve uma redução de mais de 20% de mortes no trânsito. O trabalho que é feito com a fiscalização de trânsito e educação também em medidas de engenharia de tráfego. No Brasil, esses números vêm aumentando. Em 2016, foram contabilizadas 44 mil mortes. Em 2017, ao contrário, 33 mil mortes para 41 mil mortes no ano passado. Então, o Brasil vem aumentando o número de mortes. No início da década, em 2010, as cidades fizeram vários trabalhos educativos e esse número veio reduzindo e agora ele vem aumentando de novo. Diferente do que vem acontecendo em Santos, que está na contramão, por conta das medidas educativas que a gente vem realizando. A gente tem esses números de São Vicente, Coronel? Sim, nós tivemos de 17 para 18 um aumento, né? E nós estamos fortalecendo as campanhas educativas, principalmente com motocicletas e pedestres. E o objetivo, né, esse ano aqui, no primeiro trimestre, porque os dados saem todo dia 20 de mortes, né? Então, esse primeiro trimestre nosso, nós tivemos a redução de um caso. Mas o ideal, né, no trânsito é que não se tenha nada de mortes, né? Esse é o objetivo. É muito difícil, a gente sabe que é um número difícil de se alcançar, mas assim, qualquer vida salva no trânsito é importante. Agora, a gente tem um belo exemplo, então, na cidade de Santos, né, Regiane? Ações de conscientização. A Faixa Viva, por exemplo, foi uma das ações que teve início em Santos. São Vicente hoje também já tem. Você acha que a Faixa Viva é uma das responsáveis pela essa questão da redução dos atropelamentos? A Faixa Viva, desde que ela foi implantada em 2011, ela vem reduzindo muito os casos de atropelamentos. Eram 333 atropelamentos no início da Faixa Viva. Hoje são cerca de 170. Então, houve uma redução boa. E Santos vem levando essa campanha para outras cidades da Baixada e até do Brasil. O que acontece? Algumas pessoas dizem que não funciona em alguns pontos. Realmente não funciona na cidade de Santos inteira. A gente procura fazer campanhas naquelas faixas de pedestre mais demandadas, onde tem bastante população e bastante demanda de veículos também, né?
E reforçando sempre que faixa viva não é aquela que tem a inscrição faixa viva. Algumas têm essa inscrição, elas são faixa viva, mas todas as faixas que não têm semáforos são faixas vivas, independentemente de ter inscrição ou não. Isso é importante, né? Antigamente as pessoas achavam que qualquer faixa, inclusive as que têm semáforo, era faixa viva e estendia a mão e saía andando. Pois é. E acho que no início da campanha a gente teve muito esse problema. Houve essa confusão. Essa confusão. Agora, hoje não. Não tendo o sinal semafórico, você pode estender a mão, é faixa viva. O mesmo se aplica a São Vicente? Sim, a mesma regra em São Vicente, né? Nós temos feito, até no começo de maio, nós trabalhamos forte na faixa viva, em alguns pontos principais da cidade, porque aqui nós estamos aí há cerca de 2 anos falando de faixa viva, né? Mas a gente já viu que alguns pontos, né, já estão começando as pessoas a começar a respeitar o pedestre. E tem, né, no Código de Trânsito diz, deixar de dar preferência ao pedestre. Quando estiver sobre a faixa, a preferência é do pedestre, não do veículo. Inclusive tem uma infração, né, 7 pontos na carteira, R$293. Às vezes as pessoas desconhecem isso. Agora, a gente precisa ter um cuidado aí na questão da faixa viva, que é com o carro de trás, né? Às vezes a pessoa, ela para por conta de ter algum pedestre atravessando e acaba provocando um acidente. Então, claro que o bom senso vai ditar aí a regra, né? Mas certeza. Como é que seria nesse caso? Ou o que faz as pessoas terem um pouco mais de atenção? A gente orienta o pedestre e o motorista no caso da faixa viva. O pedestre, a gente orienta ele só fazer a caminhada a partir dos primeiros veículos estarem parados. Nunca fazer valer a preferência dele. A faixa sem semáforo é dele, mas a gente orienta ele a esticar o braço, aguardar os veículos ficarem imobilizados na faixa para então prosseguir a caminhada. E aos motoristas a gente orienta para que eles olhem pelos retrovisores como está a demanda do trânsito e se ele se sentir seguro para parar na faixa sem causar nenhum tipo de acidente, então que assim ele o faça, mas sempre com bastante segurança. Porque no caso, por exemplo, o coronel estava falando que existe uma autuação na questão da faixa viva. Se o motorista está vindo, não consegue parar porque tem carro atrás vindo em alta velocidade, ele não pode ser autuado nesse sentido, né? O bom senso aí, né, de quem vai fazer a autuação, repara que vai causar um acidente maior, né, ele não vai autuar. Então tem que se evitar, né, o acidente. E avisar a todos também, né, que o veículo que está atrás deve guardar a distância de segurança que o veículo vai à frente. O código também prevê isso. O que proporcionaria uma certa segurança para que ele consiga frear a tempo. Tem até algumas regras básicas aí de contagem, como as pessoas falam, né, com solo seco, solo molhado, para ter essa distância de segurança. Então, às vezes, as pessoas começam a andar muito próximo um do outro, né, independente de ter pedestre ou não, o risco também de acidente é grande. Então, a gente tem que se preocupar com isso. No dia a dia, infelizmente, na prática, isso não acontece. Né? Mas a gente tem que pensar sempre o seguinte, né, o pedestre hoje é o ponto mais frágil do trânsito. Né? E a gente tem que ter sempre o cuidado com ele. Pedestre, bicicleta, automóvel, aí vai evoluindo para os veículos maiores. Mas o pedestre é sempre a ponta mais fraca. Então, só para a gente finalizar essa questão da faixa viva, tem que cuidar também, porque é o que você falou, muito pedestre às vezes estende a mão e sai andando. Então a gente tem 2 casos, né? Às vezes o pedestre que simplesmente porque está na faixa viva já se auto-atropela, porque ele se joga na faixa. Agora, eu mesmo já passei várias situações, principalmente em frente de escola, que você fica lá plantado e os carros não param. A gente tem reforçado essas campanhas, principalmente em porta de escola, porque muitas escolas têm a demarcação de faixa de pedestre sem semáforo. Então, a gente tem feito uma blitz com a equipe de educação em porta de escola. Há algumas semanas a gente fez no Objetivo, que é na Epitácio Pessoa, que tem uma faixa viva. Então, o agente de trânsito foi lá e ficou orientando as crianças, né, os estudantes, a fazerem o gesto, porque é importante também. E com isso, um operador de tráfego também monitorava o trânsito, pedindo para que os motoristas parassem. E assim a gente vai de bairro em bairro, de escola em escola, reforçando o movimento. É um trabalho de formiga, não para nunca. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o Maio Amarelo. Nós voltamos já já. ND está de volta. O nosso assunto de hoje é o Maio Amarelo e eu converso com o secretário de Trânsito de São Vicente, Coronel Almeida, e com a Regiane Andrade, gerente de Comunicação e Educação para o Trânsito da CT de Santos. Bom, vamos voltar então um pouquinho sobre o Maio Amarelo. A gente falou muito sobre a questão da faixa viva, mas tem muita programação agora preparada para esses próximos dias ainda? Sim, a nossa principal atividade nesse Maio Amarelo é o Educa Blitz. No que consiste? Uma equipe da educação para o trânsito sai em vários bairros de Santos, com uma viatura caracterizada da educação, e alguns agentes de trânsito percorrem esses bairros em busca de alguns motoristas
em atitudes irregulares, né, cometendo infrações. Ao invés de aplicar uma multa, a gente para essa pessoa em algum local regular, explica para essa pessoa o erro que ela cometeu, explica as consequências dessa infração que poderia causar para ele, para as pessoas que estão no seu entorno, e faz um convite para que ele vá a uma palestra nossa que vai explicar sobre as leis, reciclar, né, e atualizar essa pessoa a respeito das leis de trânsito. Já aconteceu essa palestra, todas as pessoas abordadas compareceram à palestra, que foi ontem às 18 horas, e nessa oportunidade a gente explicou sobre essas infrações e fez um flashback sobre o que ele aprendeu na autoescola na época e a atualização também que vem decorrente do Código de Trânsito. Deu um sustinho e um perdão, é quase isso. Um sustinho. Todo mundo faz questão de aparecer na palestra, porque eles não foram multados, mas eles foram orientados e com isso eles reciclaram conhecimentos. Isso é o primeiro passo para uma mudança de atitude, talvez, né? Algumas pessoas abordadas com o telefone celular, teclando no telefone celular, manuseando, não sabiam que hoje isso é uma infração de trânsito. Então, é um momento que a gente explica para eles que porque hoje segurar, manusear e utilizar telefone celular são infrações de trânsito, né? Então, é um momento que eles reciclam esses conhecimentos e, a partir daí, a gente espera que eles não cometam mais infrações de trânsito. Em São Vicente, Coronel, o que tem em Maio Amarelo? Sim, nós começamos com a programação do Faixa Viva, né, fazendo várias ações no centro da cidade e em algumas outras avenidas aqui da nossa região. Estamos fazendo uma campanha com bicicletas, orientando ciclistas. Inclusive, fizemos um panfleto, né, para divulgar algumas ações que eles devem observar, não andar na calçada principalmente, na contramão de direção. Então, nós fizemos na ciclovia ao longo do VLT, fizemos na ciclovia da 11 de junho, então, e hoje estamos fazendo também na área continental de São Vicente. É um trabalho forte em cima do ciclista, que é uma das principais vítimas de acidente de trânsito. A outra questão é a motocicleta, né, que é um outro problema no trânsito. Nós também fizemos um panfleto para os motociclistas, né, estamos fazendo campanha para os motociclistas, orientando, né? Uma principal conduta que muitos não sabem, eles desembarcam da motocicleta e saem empurrando, né, para atravessar calçadas, andar na contramão. E essa conduta, pelo Manual de Trânsito brasileiro, é punível com uma infração de trânsito que estiver cometendo. Então, se estiver sobre a calçada empurrando... Então, tanto faz se está empurrando ou em cima da moto, é a mesma infração? Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu dou um exemplo, né, às vezes ele pega e conduz sobre a faixa de pedestre para atravessar a avenida. Imagina você desligando seu carro e empurrando o carro sobre a faixa de pedestre para atravessar a avenida. Então, a motocicleta é um veículo automotor como qualquer outro, né? Então, vocês têm que seguir a regra de trânsito igual um veículo, um automóvel, um caminhão. Nós também faremos um checklist nas bikes na área continental. Vamos fazer um trabalho de... Um parceiro nosso vai fazer revisão nas bicicletas gratuitas para ver os itens de segurança, né? O freio, a corrente, que isso também ajuda na segurança. É um trabalho forte. E nós vamos trabalhar um pouco na questão dos estacionamentos, né? Dentro dos estabelecimentos particulares, shoppings, supermercados. As pessoas que não observam, né, as vagas exclusivas, tanto de idoso quanto de deficiente físico. Quer dizer, a lei, ela vale dentro desses estabelecimentos também, né? Às vezes as pessoas acham que a lei só vale para a rua. Exatamente. O CONTRAN publicou... Havia uma polêmica quanto a isso, né? Que não poderia atuar em áreas particulares, em condomínios, né, algumas infrações. E o CONTRAN baixou uma resolução definindo essas áreas como áreas públicas. Então, a gente pode entrar, desde que estejam devidamente sinalizadas pelo estabelecimento comercial, né, o agente de transporte entrar naquele estabelecimento, fazer a fiscalização se os veículos que estão nas vagas de idosos e deficientes físicos estão com o devido cartão. Se não tiver, está sujeito à multa como se estivesse na via pública. Isso a gente está falando de supermercado, shopping, clubes? Exatamente. Coisa nesse Exatamente, sentido. mas tem que estar sinalizado, né? Tem que ter a identificação correta, tem todo um padrão de sinalização. Se algum estabelecimento comercial tiver dúvida, algum shopping, pode procurar a Secretaria de Trânsito de São Vicente, a CET Santos, ou qualquer órgão de trânsito, que ele passará o padrão correto para a instalação desse material. E o estabelecimento, ele é obrigado a ter essas vagas disponíveis? Tem vagas um percentual especiais? de vagas que é previsto também para deficiente físico e para idoso. Tem que cumprir. Tem que cumprir também. Santos tem alguma ação específica? O coronel estava falando sobre a questão das bicicletas, né? Que é a grande chamariz dessa campanha. Santos também enfrenta essa dificuldade com bicicletas? Sim, há anos a CT faz blitz com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar,
para apreender ciclistas que estão ou na contramão de direção ou fora da ciclovia em locais providos do equipamento. Então, é montada uma força-tarefa e esse primeiro grupo orienta aquele ciclista que está transitando de forma irregular. Por exemplo, na Avenida da Praia tem ciclovia. Essa equipe fica na Avenida da Praia em algum ponto, orienta esse ciclista que está transitando na rua para que ele utilize a ciclovia, por exemplo. Só que tem uma equipe mais à frente, se esse ciclista não obedecer, essa equipe mais à frente apreende essa bicicleta. E aí o ciclista tem que fazer um curso na CET sobre as regras de trânsito, porque a bicicleta também é um veículo, né? E questões ligadas à cidadania também. Ou ele faz esse curso ou ele paga uma taxa de R$ 45 para ter direito a pegar a bicicleta novamente. A partir disso, nesse mês, a gente também iniciou uma nova campanha percorrendo as ciclovias para... tem dois sentidos da campanha. Retira pedestres da ciclovia, porque tem pedestre que gosta de andar pela ciclovia, tendo uma calçada do lado, né? Então, tem os retira pedestres da ciclovia e outro, aborda os ciclistas que estão também nas vias para que utilizem as ciclovias. Também essa campanha foi lançada agora no Maio Amarelo. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o Maio Amarelo e sobre reciclagem de motoristas. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é Maio Amarelo e eu converso com o secretário de Trânsito de São Vicente, Coronel Almeida, e com a Regiane Andrade, gerente de Comunicação e Educação para o Trânsito da CET de Santos. A gente está falando sobre toda a programação. Ainda tem alguma coisa ainda para o restante do mês, Coronel? Maio Amarelo? Sim, para fechar o Maio Amarelo com chave de ouro, no dia 28 de maio, às 10 horas, na Câmara Municipal de São Vicente, nós teremos uma palestra aberta a todos, convidamos a todos os que estão nos assistindo para participarem sobre direção defensiva com motocicletas. Nós teremos um piloto de uma conceituada empresa motociclística, que fará uma palestra para as pessoas como conduzir de forma segura, como se comportar no trânsito. Eu acho que é muito importante, uma oportunidade única, que as pessoas vão ter para tirar dúvidas, Nós vamos abrir perguntas ao público, eles vão poder perguntar o que ele acha, o que não acha, como se freia uma moto, como se freia. Entrada gratuita, Coronel? Gratuita, precisa fazer alguma totalmente inscrição? gratuita. Não, só chegar lá? Só chegar lá, pode comparecer na Câmara Municipal, sentar lá e participar com a gente. Só repete para a gente então o dia e o horário? Dia 28 de maio, às 10 horas, na Câmara Municipal de São Vicente. Ok, e em Santos, o que a gente tem até o final do mês? Em Santos a gente prossegue com essas palestras de reciclagem, para quem quiser, não só aquelas pessoas que são abordadas pelo Educablitz, mas qualquer pessoa que tenha interesse em reciclar os seus conhecimentos e aprender mais sobre a legislação de trânsito, pode fazer a inscrição por meio do e-mail gced@cetsantos.com.br. Tem diversas opções de datas e horários e a gente entra em contato com essas pessoas. A gente já vai voltar a falar sobre a reciclagem, mas antes eu tenho uma pergunta de um telespectador. O João Castro, de Itaiararé, fala que tem muita bike na Praia dos Milionários e pergunta qual que é a punição e como é feita a fiscalização dessas bicicletas que andam ali na calçada. Nós temos uma lei municipal em São Vicente, que delega à Guarda Municipal e à Polícia Militar a apreensão da bicicleta que estiver transitando, infringindo as regras de trânsito, sobre calçada, na contramão. Então, assim, se for surpreendido, cabe a apreensão da bicicleta e ela vai para o nosso pátio municipal. E aí tem um procedimento de liberação, que é pagar uma taxa do município para fazer a liberação. Lá era R$ 45, né? Isso. São Vicente? Em torno disso também. Mesma faixa. É o que a gente fala. A Polícia Militar tem feito um trabalho muito forte nesse sentido. Nós temos em pátio, você tem uma ideia, hoje mais de 4.000 bicicletas apreendidas ao longo desses últimos anos, 4, 5 anos. É um número muito grande de pessoas infringindo as regras de trânsito. Bastante. Aí a gente entra no nosso assunto agora desse bloco, que é a questão da reciclagem dos motoristas, e acho que até pedestre precisa de uma reciclagem. A gente está falando pedestre andando na ciclovia. Você falou, Regiane, sobre esse evento que vocês fizeram com alguns infratores da questão de reeducação. Isso. Você acha que a reciclagem devia ser algo exigido por lei? Deveria ser, mas infelizmente hoje só tem obrigação de reciclar os conhecimentos sobre as leis aqueles que têm a CNH cassada ou suspensa, Por isso veio a ideia desse curso, porque tem gente que quer realmente entender mais sobre as leis. O Código de Trânsito sofre muita mudança ao longo dos anos e nem sempre as pessoas estão antenadas com relação a essas mudanças. Por isso a proposta desse curso, para quem quiser saber um pouquinho mais, fazer parte desse curso. Ele é rápido, tem 1h30 de duração apenas. No final, um agente de trânsito
fala sobre acidentes de trânsito e as consequências desse acidente. Ele mesmo sofreu um acidente, ele não foi culpado, uma moto acabou pegando a moto dele, né, numa colisão, ele não teve culpa. Por conta disso, ele teve vários problemas decorrentes desse acidente e ele dá o relato dele lá no final do curso. E acaba sendo até emocionante para as pessoas saírem dali com essa reflexão, que o trânsito não é só ele. Quando você dirige um carro e você dirige de uma forma imprudente, não é só a sua vida que você está colocando em risco, é a sua vida, é a vida dos ocupantes daquele veículo e de todos que estão em sua volta. O senhor acha, coronel, que a multa, ela apenas pune ou ela consegue educar? Olha, ela tem o sentido punitivo e educativo, né? Qual pesa mais? Olha, eu acredito que o educativo, porque por incrível que pareça, as pessoas quando são autuadas, né, por algum motivo, elas acabam se reeducando, né, acabam evitando cometer aquela infração. Então a gente vê aí, né, principalmente o uso do celular, quando a pessoa recebe a primeira multa, ela já começa, né, a se vigiar. Então ela toma mais cuidado, né, já evita, fala, não, já tomei uma multa, não vou nem tocar nesse celular aqui. Né? Quando ela infringe um limite de velocidade, a gente gostaria que não acontecesse. A multa é o último recurso, né, dentro do trânsito. A gente não, é uma questão que a gente não gosta. Tem pessoas que acham que é um prazer, né, o agente multar, mas não é. É que, infelizmente, algumas pessoas, né, não entendem. A gente fala, né, fala em educação, trabalha em educação forte, explica, mas alguns não entendem essa linguagem. E o Código de Trânsito Brasileiro, né, para aqueles que não entendem a educação, que tem essa questão da educação forte dentro do Código, vai para a parte punitiva, que é a multa. E como a gente estava falando aqui, né, o lema do ano passado do trânsito foi nós somos o trânsito. Então, assim, quando nós somos nós, né, todos. É uma coisa que isso já foi trabalhado no ano passado muito forte pelo Denatran. Essa questão da responsabilidade Exatamente, coletiva. todos né? somos responsáveis, né? Todos nós usamos as vias públicas, todos nós caminhamos pelas ruas, avenidas, esteja de moto, ônibus, bicicleta, de qualquer forma. Né? Então, todos temos uma parcela de responsabilidade no trânsito. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. Gostaria de dar a oportunidade para um rápido comentário. Você gostaria de dar um recado para os telespectadores? Agradeço a participação, Roberta, e vai aqui um alerta para que as pessoas sejam mais prudentes, respeitem as leis de trânsito, que com isso a gente tenha um trânsito mais seguro. Muito obrigada. Obrigada, Regiane. Coronel, algum recado para a população? Sim, né? Vamos fazer um trânsito melhor para todos nós. É muito triste que nós perdemos um ente querido no trânsito. A gente só sente o problema do trânsito quando a gente perde alguém próximo a nós, um filho, um pai, uma mãe. Aí a gente pensa em trânsito. Então vamos pensar em trânsito, né, sempre. Né? O trânsito é o dia a dia nosso. Não vamos esperar perder alguém para nós pensarmos em trânsito. Ok. Coronel, muito obrigada pela sua participação. Vamos fazer então maio, junho, julho, agosto, amarelo, consciente todos os meses aí. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.